candidatos na questão de estratégia eleitoral. Portanto, pedimos aos prefeitos e vereadores que participem conosco e curtam essa live e também reproduzam em suas plataformas. Boa noite, Marcos. Prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Sebastião. Um grande prazer estar aqui. Vereadores, prefeitos, é uma honra estar aqui na UVESP. São 645 municípios no nosso estado, né? Sim. Muito município. Então, espero que a gente esteja em todos os territórios, porque temos muito trabalho para fazer, são muitos territórios e vamos aproveitar o melhor tempo aí de vocês, apresentando um pouco da Datapedia, falando de plataforma eleitoral, falando de dados na gestão pública e política. Então, vamos apresentar um conceito geral aí de Big Data, de planejamento, utilizando dados, e fica à vontade para colocar suas perguntas. Eu vou colocar alguns casos aqui e passo a palavra um pouco agora para o Sebastião. Tudo bem, Marcos. Eu acho que no começo nós tivemos algum problema na informação do currículo do Marcos. Ele é o Marcos Silveira, administrador público formado pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Gestão Pública e Liderança pelo Centro de Liderança Pública, cofundador e diretor executivo da Datapedia, plataforma de inteligência de dados para política e gestão pública. É bem sabido que o processo eleitoral, desde a última eleição, ela tem se baseado, conforme nos Estados Unidos, também em redes sociais, em dados, em inteligência, em estratégia. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Chamamos a sua atenção porque isto interessa não só aos agentes públicos, mas principalmente para a sociedade civil pronta para dar a destinação do seu voto agora no mês de outubro. E fica sempre aquela dúvida: será que a eleição presidencial vai interferir na municipal? Ou será que a municipal terá reflexos nas eleições governamentais e presidencial em 2022? Em verdade, tudo o que aconteceu na última eleição para governador do estado, dos estados e para a presidência da República modificou todo o conceito e análise do processo eleitoral. Mas antes vamos ver com o Marcos. Eu não sei, eu já fiz a pergunta sobre Datapedia. Como é que ele funciona? Qual é o objetivo especificamente do Datapedia? E no que ele pode servir, Marcos, para o candidato principalmente? Perfeito. Então, excelente pergunta. A Datapedia é uma plataforma de dados, de inteligência de dados, para tomada de decisão na política e na gestão pública. Basicamente, a gente reuniu os dados do IBGE, os dados do Ministério da Cidade, o Ministério da Educação. O Brasil tem uma gama diversa de dados disponíveis, abertos, e esses dados eles acabam ficando escondidos, um em cada site, um em cada fonte, e a gente traduziu esses dados, unificou esses dados para qualquer prefeito ou vereador ter um diagnóstico da sua cidade. Então, uma pergunta importante: quantos habitantes tem minha cidade? Muitos vereadores já conseguem responder isso rápido, mas quantas crianças será que tem na minha cidade? Quantos idosos tem? E esses dados todos você tem? Todos esses dados a gente tem, trabalha para uma tomada de decisão. A Datapedia no começo ela estava mais formada para gestão pública e plano de governo, e agora desde 2019 a gente começou a trabalhar com os dados eleitorais. Então a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que tem uma publicidade de dados muito boa, uma transparência de dados excelente, que garante um pouco o resultado das nossas eleições, quanto que cada candidato teve em votação em cada colégio eleitoral. E agora a gente está trabalhando com essa base de dados eleitorais para cada colégio de voto. Então vou dar um exemplo. Eu voto ali em Perdizes, no Colégio Santa Marcelina. A gente, na Datapedia, na plataforma Eleições, conseguiu organizar o resultado da votação lá no Colégio Santa Marcelina. Quanto deu de Bolsonaro, quanto deu de Haddad no segundo turno, qual foi o vereador mais votado lá. E isso
eu estou dando um exemplo para um ponto, um local de votação, mas a gente tem para 89 mil locais de votação nos 5.570 municípios do país. Qualquer cidade está lá com os seus dados e informações para todos os seus colégios eleitorais. A gente está falando aí de 2,8 bilhões de registros de votos. De 2012 a 2018, todo mundo que teve pelo menos um voto na cidade, a gente consegue identificar. Para que isso serve? Bom, a gente fez, na verdade, uma descoberta com alguns prefeitos e alguns vereadores que eles se candidatam, mas não sabem o número exato até de quantos votos precisam para se eleger. E com isso o risco fica muito grande. E você tem condição de dar essa E informação. a gente tem toda a condição, porque no fundo a eleição é um processo matemático. Ou você tem um número X de votos ou você está fora. E mesmo sem o efeito da coligação, dá para prever? Já dá para prever. Agora, o Sebastião colocou muito bem aqui. Em 2018 mudou a regra, não tem mais coligação para as eleições de vereadores. Cada partido vai ficar responsável por atingir o seu quociente eleitoral. E aí a gente tem toda a condição de estimar a quantidade de votos válidos na cidade e dividir isso pelas cadeiras de vereadores. E a gente já consegue colocar uma meta, mais ou menos, que cada partido precisa ter em cada cidade, desde de Borá, menor cidade daqui do estado de São Paulo, até São Paulo também, que está com um quociente aí de 98 mil votos. E a gente estima também com essa estatística, esse Big Data, a meta de votos individual. Numa estimativa de resultado das eleições passadas, mais ou menos qual que foi o vereador eleito mais votado e qual foi o vereador eleito menos votado. E ali a gente consegue estipular uma primeira meta. Bom, acho que eu preciso de 27 mil votos. Mas esse cálculo é feito baseado em que estatística, em que número, em que percentual? Nesse percentual de dados oficiais do TSE das eleições passadas. Não, eu sei. Mas se o eleitor, o candidato teve 1.500 votos para vereador na última eleição, como é que ele pode ficar sabendo e qual o instrumento que você usa para ele entender quantos votos ele precisa aproximadamente? Aí é uma comparação de histórico nas últimas eleições com o partido que ele está. E o método estatístico, nossa fórmula dentro do sistema, já oferece essa meta mais ou menos estipulada. Mas é importante ter sempre uma equipe, às vezes também, de apoio a esses candidatos, para essa meta de votos ficar mais robusta. Uma interpretação ali das estimativas. Agora, é possível, você colocou uma declaração importantíssima. 2018 parece que passou um tsunami aí, muita implicação de mudanças no cenário nacional, no cenário estadual, e com os dados georreferenciados, entender bem esse resultado das eleições no seu município em 2018, você já consegue estimar o crescimento de alguns partidos e até a redução de alguns outros partidos. Recentemente, eu escrevi um artigo pela UOL, a gente é colunista da UOL, em que a gente analisou o crescimento do efeito do MBL. O MBL aqui em São Paulo... Movimento Brasil Livre. Movimento Brasil Livre. Como que foi a expansão de votos do MBL como vereador, o Fernando Holliday, comparado com deputado federal e estadual, Kim Kataguiri e o Arthur Mamãe Falei. Dá para ver um crescimento grande do MBL de 40 mil votos em São Paulo para quase 100 mil votos, 200 mil votos com Kataguiri. Essa expansão de 16 para 18 já dá para prever algumas tendências. E dá para ver que antes era um movimento centralizado, que agora já está chegando um pouco mais num centro expandido, em regiões mais fora ali do centro. Essa é uma interpretação que consegue ajudar bastante. Alguns resultados, por exemplo, Partido Novo crescendo votos em legenda, enquanto o PSDB em São Paulo reduzindo votos em legenda. O PSOL
tendo mais votos em regiões centrais e o PT reduzindo essa margem de votos nessas regiões centrais, o que indica que, de repente, o eleitor mais escolarizado de esquerda não vota mais tanto no PT, vota mais no PSOL. Algumas dessas interpretações com a ferramenta de dados... Pelo que você está colocando, então, os partidos antagônicos que brigaram o tempo todo, PSDB e PT, perderam eleitores. E os eleitores estão buscando novas propostas. Novas propostas. Está aí o presidente Bolsonaro do PSL, que o PSL tinha basicamente 60 mil votos na cidade de São Paulo, acabou elegendo o maior deputado federal da história, o maior deputado estadual da história, a Janaína, e o presidente, de uma hora para outra, né? Então, dá para conseguir interpretar bem esses dados e planejar para 2020. Agora, me responde uma coisa, Marcos, na sua concepção, na sua opinião. Vamos pegar o exemplo da advogada Janaína Pascoal. Uhum. Ela foi votada no estado de São Paulo inteiro, mas não conhece o estado de São Paulo inteiro. Foi uma votação provocada pelas redes sociais e pela posição dela no caso do impeachment da Dilma Rousseff. Uhum. Você acredita, não necessariamente ela, mas a figura de alguém que obteve votos sem contudo estar na cidade pode continuar reproduzindo? Para vereadores e prefeitos... Não, isso não tem influência nenhuma, né? Não sei se seria possível, mas a gente tem dois perfis aí na ciência política de votos de opinião e votos mais regionalizados. Eu acredito votos que... segmentados, né? Que representam instituições, igrejas, etc. Exato, exatamente. E eu identifico que as redes sociais facilitaram os candidatos de opinião a disseminar essa opinião. E, de repente, os eleitores agora... Imagina que todo mundo está com o celular na mão. Os nossos estudos dizem que, por dia, você toca no celular quase que 2.000 vezes. Então, só de toque mesmo. Então, hoje, o pessoal está olhando muito para a tela do celular. E, às vezes, isso... acaba tendo... É mais importante você ter opinião do que, às vezes, olhar ao seu redor e saber quais são os problemas que estão acontecendo. Eu acho que tem oportunidade para os dois candidatos, dois tipos de candidatos. Você acha que os dois temas, assim, vamos assim dizer, uma proposta que é de opinião, vou votar naquele porque é um bom candidato, e a proposta do candidato regionalizado, que tem feitos para mostrar... esses dois votos vão se contrabalançar na eleição? Haverá público para os dois? Acredito que sim. Agora, eu me identifico mais com o regional, que tem propriedade dos problemas locais, quer resolver, sabe as dificuldades que a população enfrenta. Agora, precisa se apropriar da rede social para espalhar essa mensagem. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós já estamos aqui com algumas presenças nas nossas lives, às quais eu quero agradecer: Eduardo Carmona, de Curitiba, o Carlinhos Conquista, o professor Carlos Magnanelli, o Ricardo Rangel, José Mário, Marcelo Faria, Leandro Nicoletti, Marcelo Marcondes, Liquinha Bergo, João Paulo Rodrigues, prefeito de Monte Azul, Mário Telão, vereador de Engenheiro Coelho, Wilson Pinto Ferreira, a Sara Falck de Álvares Florência, vereadora, Sônia, né? Eu acho. Não, Sara. Sara Falck. E o Sérgio Murilo. São figuras aqui que participam da vida pública, por exemplo, prefeito de Monte Azul Paulista, um abraço, João Paulo, vereador Mário Telão, vereador de Engenheiro Coelho, ligado no caso das pessoas com deficiência. Aliás, Telão, tem uma senhora passando mensagens pelos e-mails. O filho dela, com sérios problemas de deficiência, foi agredido por uma enfermeira. Nossa. E me parece que isso ainda não está criminalizado. O deputado Herculano Passos está apresentando um projeto para identificar o crime cometido e a punição devida, para penalizar essas pessoas que agridem as pessoas com deficiência. É importante a gente tomar conhecimento desse projeto de lei do deputado Herculano, conseguir assinaturas de apoio. Me parece que ela já levantou aproximadamente 20 mil assinaturas. Eu acho que esta causa
nós não podemos deixar passar em branco. A vereadora Sara, o nosso abraço. E aqui tem uma pergunta do Maianelli. Maianelli é o presidente, são duas perguntas? É o presidente da Associação dos Consultores Políticos do Brasil. Ele pergunta, se você se consegue fazer uma campanha eleitoral só com a internet, e outra aqui, dá para responder as duas. Duas pessoas que acessam a internet. Quantos, hein? Das pessoas que acessam a internet, quantos acessam temas políticos, na sua opinião? Legal. Bom, Maianelli, acompanho o seu trabalho, parabéns. Acho que até muitas das suas falas, elas reforçam que a internet pela internet não resolve a campanha. O Maianelli é um grande, viu? Ele sabe tudo. Exatamente. Ele está correndo o Brasil inteiro, orientando campanhas eleitorais, porque, em verdade, todos nós nascemos em matéria de entendimento de campanha depois das eleições presidenciais. Exato. E, inclusive, quero trocar uma ideia com você, conversar mais aí, Maianelli. Parabéns pelo trabalho. Acho que não é só a internet. Agora, que é importante sim, dado... Vamos lembrar do exemplo aí do Alckmin, que fez uma série de alianças para ter um grande programa eleitoral na TV, e isso acabou não tendo tanto retorno. Já com uma campanha mais específica, segmentada na internet, que o nosso presidente teve, acabou dando muito certo. Então... Mas você acha, na sua opinião, eu estou te interrompendo para não perder a oportunidade. É claro. Na sua opinião, a rivalidade esquerda-direita pesou mais, ou a presença dele na rede social é que teve mais peso? Ou seja, o que valeu mais? A radicalização eleitoral esquerda-direita, PT e anti-PT, ou as redes sociais do Bolsonaro, neste caso específico de 2018? Eu acho que o que acontece aí nessa radicalização da esquerda, na verdade, são dois polos que se contrapuseram. Então, um polo mais raiz e um polo mais intelectualizado. Eu acho que é inegável que na eleição de 18, o mais raiz acabou sendo o Bolsonaro. E o mais intelectualizado foi o Haddad. Isso aí tem uma identificação maior do público, que se identifica mais como raiz. E então, nessa rivalização de esquerda-direita, eu acho que a esquerda e a direita mudaram um pouco o rumo. A direita estava assim, com o opositor sem o ar-condicionado aí, vamos dizer assim. E a esquerda estava com um cara mais com ar-condicionado, com um Haddad, né? E aí o trabalho das redes... mais com ar-condicionado, é mais de gabinete. Mais de gabinete, né? Mais de gabinete, um professor universitário. E aí, enquanto que a estratégia mais popular do presidente do Bolsonaro acabou penetrando mais. E aí, qual que foi o efeito disso? Inclusive, no meu último artigo, eu falei um pouco do caso de São Paulo. O Jair Bolsonaro acabou tendo menos votos no topo da pirâmide e acabou tendo uma pulverização mais na base da pirâmide. Se você compara Aécio 2014, Bolsonaro 2018, o Aécio teve muito mais votos nas regiões mais ricas e o Bolsonaro acabou não tendo tanto desses votos e acabou migrando até para a Zona Leste, Tatuapé, Jardim Anália Franco. Só que o Bolsonaro teve mais penetração em regiões com menos renda. E aí esse efeito da base da pirâmide foi muito por ele ser um candidato um pouco mais raiz, abrigou uma parcela ali que o PSDB não conseguia atingir. E eu acho que um pouco é por conta do WhatsApp, né? Muito por conta do WhatsApp, divulgando os materiais, fazendo um trabalho bom de redes sociais aí. Marcos, o Ricardo Rangel, que é o nosso assíduo telespectador, participa da nossa live, é um internauta bem ativo nessa questão, ele fala aqui que vai ganhar essa eleição. Aliás, ele cumprimenta pela pauta, portanto, a sua participação. Ele acha que quem tiver mais ativistas sociais
terão mais condições, terá mais condições. É o que nós estamos dizendo aqui, segmentado. Uma eleição, notadamente para vereador, ela é segmentada, representa a igreja, representa o futebol, representa o jogo de basquete, representa a escola, esses vão ter. E ele tem razão. Quem tiver ativo social, pessoas que participam da vida social, de modo geral, né, no crescimento socioeconômico do município, vai ter resultado mais positivo, não é isso? Exatamente, eu acho que é esse engajamento, né? Hoje é tanta informação que você não consegue processar tanto, e você ter uma série de agentes aí de engajamento divulgando a sua informação, isso é fantástico. A gente tem um caso agora recente estudando o que aconteceu na Índia. O presidente lá criou um canal direto de mensagens e notícias para esses agentes promotores divulgarem nas suas redes. E os estudos estão mostrando que isso foi uma estratégia de sucesso absoluto. Então, a gente precisa desses agentes que levem a sua mensagem, levante a sua bandeira, em que você construa um time aí. Eu estava lendo aqui as mensagens, você respondeu a segunda pergunta? A segunda não, do Manhanelli. Quantos acessam temas políticos? Em termos políticos. Então, eu acho que a minha estimativa, não tenho muitos dados concretos, mas 10% está interessado em política. E aí, o resto dos 90%, vamos falar a verdade, Brasil, o povo está preocupado no seu dia a dia, ou em questões de entretenimento, ou no ganha-pão ali, diário, porque viver hoje não está fácil. Então, pela política e tal, o tema está crescente, acho que você pode observar até desde dos movimentos aí de 2013 para cá, todo mundo está um pouco mais interessado, está debatendo mais, está tentando compreender. E eu falo até, inclusive, na minha família, assim, todo mundo falava antes, lá atrás, o Marcos está mexendo com o governo e tal. Hoje todo mundo fala, e aí, como é que tá? Já demonstra muito mais interesse. E eu acho que, de uma maneira geral, o pessoal está entendendo que precisamos nos responsabilizar aí pelos temas políticos. Agora é qualificar, né? Mas você acha que isso vai prevalecer na campanha municipal? Eu acredito que sim. Essa briga de família na hora do almoço, um é Bolsonaro, outro é petista, prevalece na eleição? Eu acho que aí vai depender um pouco de quem são os candidatos regionalmente. Eu acho que com esse aumento da curiosidade, o pessoal vai pesquisar mais as pautas, vai tentar pesquisar mais sobre os candidatos para ter mais certeza de voto. E aí eu acho que vai aumentar um pouco a discussão, sim. Porque antes muita gente não pesquisava tanto. Agora o pessoal já está querendo pesquisar mais, saber o que acontece. Tá, você falou, é bom avisar aqui os nossos internautas, quem chegou agora, que nós estamos com o Marcos da Silveira, que é o fundador do Datapédia. Você vê que eu estou brasileirando o nome, né? Tem que abrasileirar, conforme o freguês. Aqui. Então vamos lá, um resumo que você fez aqui é o seguinte, a projeção. Se o candidato a vereador, principalmente se ele for para reeleição, se ele analisar as votações bairro a bairro, isso aí você tem todos os municípios brasileiros, ele vai identificar o bairro que ele foi melhor, ele vai identificar quantos votos ele vai precisar para se eleger, notadamente agora que não tem coligação, e vai analisar a votação dos deputados para ver onde eleva o deputado que é seu, que ele escolheu, que ele trabalha, na sua cidade para pedir voto. Quer dizer, vai ter uma eleição, se quiser, com o Datapédia, uma eleição científica, com Sim. base fundamentalmente científica. Exato. Então, é você utilizar dados para tomar decisões políticas. É muito comum, a gente tem diversas cidades, aquele senadinho, aquela câmerazinha, aquele local ali perto da Câmara dos Vereadores, tal, que fica um burburinho, mas tem pouco dado e evidência, né, para discutir politicamente os caminhos ali do município. Então, a gente traduziu todos esses dados, essas planilhas do TSE, que são muito difíceis. Eu acho que quem já tentou fazer uma extração, você perde dias e dias tentando identificar o voto bairro a bairro, por local, e a gente fez esse trabalho,
para o vereador ou para a equipe dos vereadores gastarem o seu tempo com o que precisa. Então não é ficar catando dado, não é ficar organizando dado, é tomar decisão, é analisar, é entender qual é o bairro mais estratégico, quais são os deputados federais que podem ajudar a minha campanha. E também é importante a gente colocar que não tem só os dados eleitorais, tem os dados socioeconômicos. Então a gente consegue identificar quais são os bairros que têm problema com saneamento, quais são os bairros que têm problema com coleta de lixo. E trazendo esses dados mais científicos, você traz propostas que fazem a diferença para as pessoas. E no fundo, eu acho que os vereadores precisam ter o máximo de dados. Vamos até resgatar. A função do vereador também é fiscalizar o executivo. E a gente precisa de dados e ciência para essa fiscalização, para a gente encaminhar os problemas que existem nesses territórios. E um prefeito, um vereador que conhece esses dados, poxa, ele tem um sistema de fiscalização que praticamente nenhum outro vereador consegue ter. Contra dados e fatos não tem argumentos. Então, com essa massa científica, você consegue ser muito específico, identificar problemas, fazer um bom diagnóstico e o principal, melhorar a vida daquelas pessoas. O trabalho da Datapedia foi de democratizar essas informações. Toda cidade tem que ter um plano de governo bem feito. Todos os vereadores e prefeitos precisam conhecer os problemas da sua cidade. Não basta só falar, eu vou melhorar a educação. Melhorar a educação é muito vago, mas eu vou melhorar a educação com 200 vagas de creche. Vou melhorar a nota das escolas que hoje na nossa cidade estão em 5, essa nota das escolas vai chegar em 7. 70% dos alunos vão saber o mínimo em educação de português, ou 70% vai ter o acesso à pré-escola ou à creche. Então, com esses números, você fica muito melhor municiado para promover a fiscalização e resultados. E o povo vai confiar. Olha, esse cara sabe o que ele está falando. Não é só melhorar por melhorar. É um A mais B mais C mais D. E isso você pode fazer também na sua campanha, estabelecendo, olha, eu preciso de 5.000 votos, 500 votos vão estar no bairro X, 1.000 votos vão estar no bairro Y, 2.000 votos vão estar no bairro Z. Com isso, você vai estar muito melhor preparado, de um passo a passo para se eleger, de uma maneira bem mais pragmática. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi aqui, você fez o curso do Centro de Liderança Pública. Isso. E nós recebemos recentemente um telefonema do Felipe Dávila, que é o presidente do Centro, é o diretor do Centro, é o CEO do Centro. Ele vai colaborar com os prefeitos, elencando os principais temas que devem ser discutidos e analisados, como resíduos sólidos, saneamento básico, saúde, educação, todos os temas que têm origem nas políticas públicas, para orientar prefeitos com sugestões. Ficamos até de trazê-lo aqui para uma live, certamente ele virá, para a gente falar um pouco sobre isso, né? É uma contribuição inequívoca do CLP, do Centro de Liderança Pública, que inclusive depois de eleitos, seleciona um grupo de prefeitos para fazer um curso de formação. Você, no curso que você fez, foi de formação política? Foi de formação política e liderança. E aí nós tivemos 16 meses de aula no módulo, inclusive abriram as vagas nesse mês. No dia de hoje as vagas estão abertas para o curso do CLP. E a gente passou um módulo internacional na Harvard, na Kennedy School, a escola de administração lá de Boston, a Harvard, e que nós tivemos aulas de diagnóstico de políticas públicas com o Matt Andrews, um professor sul-africano excelente, lá em Boston. E tivemos aula com o Ricardo Hausmann, ex-ministro de Finanças da Venezuela, que acabou sendo exilado depois do Hugo Chávez, e hoje é o coordenador do Centro Internacional de Desenvolvimento de Harvard, que apoia governos estaduais e países a promover desenvolvimento econômico e social. A gente teve essas aulas, foram aulas incríveis, muito boas. E no curso aqui do CLP a gente teve aula de gestão pública,
de políticas públicas, de ciências políticas e gestão de equipes. Tudo isso com também um olhar mais da liderança para desenvolvimento. O Felipe é um craque, né? Ele é. Ele estudou lá, né, em Harvard também. Ô Marcos, está aqui uma pergunta do Ângelo Pessini. Marcos, você acredita que o fim das coligações para a eleição proporcional vai acentuar a identificação do eleitor com a ideologia partidária? Se positivo, poderíamos dizer que teremos uma eleição ainda mais dura do eles contra nós ou a gente contra eles? Deu para captar bem a pergunta? Deu para captar. Eu acho que vai ter uma competição grande entre os partidos. Entre os partidos ou entre as ideologias? Eu acredito que mais entre os partidos, porque por essa nova composição de uma eleição sem coligações de vereadores, inclusive essa competição já está ocorrendo. Tem muito partido que está pegando um candidato de outro partido, vendo que é um pouco mais competitivo, trazendo para o seu partido, para formar esse quociente eleitoral. Antes, vamos até dar um exemplo. Partidos de esquerda que se coligavam bastante, PT, PSOL, PCdoB, hoje cada um está por si. E aí você vai ter uma concorrência para ver, olha, agora quem que vai ser o partido mais competitivo para formar esse quociente eleitoral. Porque se pulverizar, esses três partidos ficam de fora, numa possível coligação. Esse é um exemplo. Agora, da questão de ideologia, eu não sou tão... eu acho que a minha visão é que a ideologia não vai importar muito. Para temas municipais, é muito mais o conhecimento prático dos problemas e propostas de solução. Proposta de solução. Está aí uma coisa preto no branco. Vamos conhecer os problemas da cidade, vamos oferecer as soluções possíveis e imaginadas aí para resolver. Muito bem. Aqui conosco ainda Evandro Carminati de Porto Ferreira, a Leandra Leone de Barretos, o Edson Bellini, o Ângelo Pessini que fez a pergunta, Laércio Escaramal, a Malu Ribeiro de Jacareí e a Michele Cavalcante de Oridiúva. Oridiúva também participando dessa nossa live. Muito obrigado, Michele. Williams Kester, que é o nosso consultor jurídico, advogado brilhante. Aliás, o Williams participa na sexta-feira em Ribeirão Preto da eleição do Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto. E esse Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto, ele vai ter a eleição do Nandão, que é vereador em Tambaú, vai pegar, portanto, o mandato do Maurício Gasparini, e o Williams Kester vai fazer uma palestra sobre o processo eleitoral. A Thaís Suzuki, o Roberto Gandolfo e Eduardo Jardim. Muito bem, nós estamos praticamente em cima da hora, mas eu queria perguntar para você o seguinte: veio o processo eleitoral, eleitos os prefeitos, você tem um projeto de fazer o acompanhamento da administração pública? Como é que funciona isso? É isso, a gente tem na plataforma, inclusive eu queria convidar quem está assistindo a gente a fazer um teste gratuito da sua cidade para testar a plataforma, identificar algumas informações. Essas informações políticas, algumas estão abertas e outras mais socioeconômicas a gente deixa aberto mesmo. E esse acompanhamento a gente faz por meio dessas bases para um bom diagnóstico de governo e o que deve ser a prioridade no mandato. Então, vou dar um exemplo de uma cidade que a gente apoiou. O prefeito achava que o problema estava mais em tapar os buracos da cidade e fazer um bom fluxo de trânsito na cidade. Quando a gente foi analisar os dados científicos, a gente viu que o problema da cidade estava na educação. As crianças estavam na escola, mas não estavam aprendendo. A nota das escolas estava em 5.9. 5.9 lá em casa, se eu tirasse 5.9, eu ia levar uma bronca do meu pai e da minha mãe tremenda. Expliquei para o prefeito, falei, olha, estamos com uma educação assim, a gente não cresce. As boas empresas não vêm para a nossa cidade, a gente não consegue atrair bons investimentos, a gente não consegue ter bons salários. O prefeito entendeu e a gente passou de uma meta de uma nota de 5.9 para 6.9.
principalmente nas escolas mais vulneráveis. Reformamos 8 de 15 escolas da cidade, uma reforma muito boa, expandimos as vagas em creche e isso permitiu com que a cidade tivesse um desenvolvimento econômico mais pujante. E hoje a referência foi a cidade que mais evoluiu na nota do IDEB, no interior de São Paulo, Catanduva, saiu de uma nota 5.9 para 6.9. Então, essa é a beleza dos dados científicos para a gestão pública. Os vereadores precisavam ter isso na mão também para cobrar essas melhorias do prefeito. E o prefeito precisava ter isso para montar um bom diagnóstico do que vai fazer a diferença. Atende os dois setores da administração. Exatamente. Né? Exatamente. Então, na plataforma tem uma parte lá de teste e nesse teste você vai em mapa territorial. Lá a gente vai dar todo o panorama de dados socioeconômicos. Aí tem vulnerabilidade, pobreza, mães chefe de família, população idosa, população de 0 a 3 anos, tem muitas informações lá. Tá ótimo. Aqui tem uma pergunta interessante. Deixa eu ver onde é que está aqui. Será que eu acho a pergunta aqui de novo? Vamos tentar. A pergunta, na verdade, ela é dirigida a cientistas políticos, mas com a sua sabedoria no Datapédia, nos cursos que você fez, dá para responder. É Luciano Coquim. Ele é vereador de Havaiandava. Gostaria de saber, com a nova legislação do dia 28/2/20, nova formulação de consciência eleitoral, toma mais vantagens os partidos mais fortes, aniquila os partidos mais fracos ou torna proporcional para ambos a concorrência para as cadeiras do Legislativo? Legal. Bom, Luciano, eu convido você a analisar a cidade e entender como que foi o histórico desses partidos em 2018 e 2016. Tenta entender o quanto que os eleitores da sua cidade foram mais para ideologias de partidos grandes ou não teve uma distribuição de voto mais equilibrada entre partidos grandes e partidos menores ou pequenos. Tudo vai depender de um trabalho bem feito que cada partido vai fazer em seu diretório municipal. Acaba tendo uma diferença muito grande o posicionamento aí de um partido que está querendo atuar, está querendo mostrar serviço no município, ele vai atrás de pessoas competitivas para montar sua chapa. Então isso vai fazer muita diferença. Para mim a questão principal é o quanto que cada diretório municipal de cada partido consegue ser estratégico, consegue ser inteligente, consegue escolher as boas pessoas para formular essa chapa. Ô Marcos, aqui conosco também o Josafá Afonso de Carvalho, é marqueteiro, aluno do professor Manhanelli, ele atua no Litoral Sul e também para os prefeitos da Grande São Paulo. É um bom marqueteiro que está à disposição dos prefeitos aí. O Marco César Barros, ele pede um esclarecimento. Se eu entendi a pergunta aqui, ele diz o seguinte: é o partido que vai escolher o seu vereador, dependendo do coeficiente? Eu não entendi bem essa pergunta dele, porque o vereador eleito, ele está eleito, não tem que o partido dar palpite, né? É claro que ele vai ficar dependendo do partido, mas não é o partido que vai elegê-lo, e sim o coeficiente. Eu não sei se eu entendi. Você entendeu bem essa pergunta? Não. Acho que é uma afirmação, é o partido que vai escolher. É o partido que vai escolher seu vereador dependendo do coeficiente. Será que ele está se referindo ao candidato a vereador? Marcos, se você puder interagir com a gente, seria interessante, porque a sua pergunta está um pouco de dúbia interpretação. O vereador, ele não pode ser escolhido pelo partido. O candidato, sim. Então, me esclareça isso, por gentileza. Um grande abraço a você. Então, nós estamos falando do pós-eleição. Isso, no mandato. Você tem um projeto para tocar a prefeitura com dados científicos para identificar os pontos fracos, mais ou menos, e os firmes. Isso. Deixa eu te falar, está aqui conosco a Soleide Piscinati, vereadora de Cerquilo,
o Marco César Barros, que fez a pergunta, Luiz Carlos Beraldo e Ricardo Skog. Um grande abraço a todos, reproduzam essa live, curtam essa live, vamos dar força para que a gente possa trazer temas que interessam a você. Vamos pegar aqui um exemplo. O conselheiro do Tribunal de Contas, o Dimas Ramalho, vai sair na próxima edição do Jornal do Interior. Ele fala sobre as normas rígidas, mas que não exigem nada além de um trabalho bem feito dos candidatos. Ele fala sobre o que se pretende no último ano de mandato. É provável que os prefeitos devam dar mostras de boa gestão para fechar o ciclo de 4 anos. Ele chama atenção para o espírito da lei de responsabilidade fiscal. Ele fala também que será nulo qualquer ato que resulte em aumento de despesa com os últimos 180 dias, segundo o artigo 21, parágrafo único, que veda a Receita a fim de evitar gambiarras insustentáveis das finanças. Ele chama atenção para a lei eleitoral. Tudo isso nós vamos trazer aqui neste caminhar até o processo eleitoral. E lembrar a região de Presidente Prudente que amanhã, a partir das 14 horas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estará realizando o seu primeiro ciclo de debates, o primeiro seminário do ciclo que será realizado esse ano e terminará, evidentemente, antes do processo eleitoral. Será o primeiro ciclo do do Dr. Edgar Camargo Rodrigues, que assumiu no início deste ano a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Ele estará voando amanhã para Prudente, estaremos no mesmo voo com ele. O doutor Sérgio Rossi já se dirigiu a Prudente, viaja agora para Presidente Prudente, e prefeitos e vereadores são convidados para participar. Marcos, nosso horário chegou, quero agradecer aqui a sua presença e gostaria que você disponibilizasse o site pelo qual as pessoas podem entender um pouco do que é o Datapédia. Muito bem, obrigado de coração aqui, Sebastião, o papo estava muito bom e, meus caros, entrem, bota lá no Google Datapédia, DATAPEDIA, já vão achar, tem um botãozinho laranja para testar a plataforma de estratégia política. Você vai identificar lá uma série de dados no seu território. Temos muitos dados para você montar essa estratégia política de uma maneira mais inteligente. E para você também que é marqueteiro, acesse e entenda lá os dados disponíveis de cada cidade para você montar uma boa estratégia para os seus clientes. É uma honra estar aqui, muito obrigado, e que a gente democratize essa visão que a UVESP tem de olhar para os futuros dos municípios e para o futuro dos munícipes, principalmente. A gente trabalha com dados, mas uma coisa da Datapédia é muito importante. Atrás de cada dado, informação, tem uma pessoa. Que a gente nunca esqueça de humanizar esses dados, entender que por trás desses dados a gente está lidando com pessoas e com vidas. Obrigado. Muito bem, Marcos, um grande abraço a você. Marcos da Silveira, diretor fundador do Datapédia, que é uma plataforma de inteligência de dados para política e gestão pública. Se você chegou no final, quer ouvir a entrevista inteira, ela estará disponibilizada em toda a nossa rede social. Grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. O convite final. A campanha de estratégia de combate à corrupção, lançada pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, tem o apoio, já que fomos convidados para isso, da União de Vereadores do Estado de São Paulo. O lançamento da campanha vai ser no final do mês. Nós informaremos o local e o horário, a participação dos órgãos de controle nessa estratégia de campanha, e seminários deverão ser realizados para que os políticos, os agentes públicos, a sociedade civil conheçam uma plataforma que vai proporcionar a possibilidade de evitar índices de corrupção nos órgãos públicos do município. Grande abraço a todos e até quarta, se Deus quiser.